Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com vocês para mais um tutorial para a nossa querida EBD das Assembleias de Deus Alcançando Nações. A gente está no terceiro trimestre e hoje a gente vai falar sobre a lição de número 10. Lembrando os irmãos que a gente está estudando a lição cuja temática é o princípio de divinos em tempos de crise. Eu vou deixar aqui na lateral com os irmãos, amém? Mas antes de adentrar no conteúdo da lição, eu gostaria que, se você não fosse inscrito no nosso canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações, se inscreve, deixa o like e ativa esse sininho para sempre os irmãos estarem recebendo em primeira mão, que a gente sempre está colocando aqui, esses tutoriais, amém? Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 10 e a lição que fala provai se os espíritos são de Deus. Eu vou deixar na lateral aqui com os irmãos, passando, amém? Acerca dessa lição, na medida que eu vou rolando aqui, passando com os irmãos vão acompanhando aí em primeira mão. Tranquilos? Vamos começar com o texto áureo, uma vez que essa lição é um pouco extensiva. São 6 pontos para a gente abordar. São 5 e o último ponto, que é o 6º, é a conclusão. As outras lições anteriores praticamente não tivemos aí conclusão, mas essa lição aqui a gente tem conclusão. Amém? Então vamos lá. Bom, o texto áureo dessa lição está em 1ª Epístola de São João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então vamos fazer leitura bíblica em classe, está em 3 livros de Neemias, 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios. Vamos começar com Neemias capítulo 6, o verso que vai do 10 ao 14 e o verso 10 que diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado. Disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Verso 11, porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? E de maneira nenhuma entrarei. Verso 12, e conhecia que eis que não era de Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Verso 13, para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme essas obras, e também da profecia Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim o verso 20: Não desprezeis as profecias. O verso 21. Examinai tudo e retende o bem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O objetivo geral é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Amados irmãos, essa lição de hoje, é uma lição muito importante. É uma lição que fala sobre um dos maiores dons da igreja, que eu considero um dos dons fundamentais, não só o dom de profecia, como o dom principal, que é o dom de discernir os espíritos. Esse é um dom que muitas vezes passa desapercebido
na solicitação com Deus, porque Paulo fala que nós devemos pedir a Deus bons dons espirituais, e muitas vezes a gente pede o dom de profecia, a gente pede o dom de língua, mas a gente esquece que o dom de discernir os espíritos ele é fundamental nos dias que a gente vive atuais. Porque a profecia bíblica de Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E nos últimos dias a Bíblia nos relata, nos revela que haverá usurpadores da fé, haverá falsos profetas, pessoas que enganarão a muitos. E essa lição hoje, ela trata dessa temática, é uma temática muito importante para os dias atuais, porque já há muitos falsos profetas no meio de nós, segundo a própria palavra de Deus. Se naquela época lá em Israel, na época de Neemias, e outras épocas dos reis, já haviam, como o profeta de Balaão, que aceitou suborno e foi profetizar contra Israel, e mesmo assim o Senhor abre a boca da jumenta para falar com ele. Então a gente vê, irmão, casos de suborno, ok? Lá naquela época, os irmãos imaginem nos dias atuais que a gente vive. Então essa lição, ela traz pra gente uma reflexão muito poderosa e principalmente para os amados irmãos que estão à frente de algum trabalho. Amém? A introdução dessa lição que diz, na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra o servo de Deus, e vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. O ponto central da lição diz: o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. O ponto 1 diz assim: cuidado com os falsos profetas. O subtópico 1 do ponto 1 diz: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Olha que ponto chave, esse ponto que já trata. Isso aqui já diz praticamente tudo o que a gente vai tratar nesse contexto, né, irmãos? Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembrando os irmãos que a gente estudou em lições anteriores, que a obra ficou parada por aproximadamente 15 anos, e foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias que profetizaram ali, e pela graça da sua profecia, eles voltaram à reconstrução novamente do templo, tá? Lembrando isso. Então, olha como o inimigo ele é astuto. Eles observaram que eles davam muito valor às palavras dos profetas, né? Aí, olha o que vem trazendo o contexto da lição. Isso que a gente falou da ocasião da construção do muro, como eu falei para os irmãos, tanto o profeta Ageu como Zacarias profetizaram com tanta graça que a construção do templo, ele, parada há 15 anos, ela retomou suas atividades, como a gente já viu em lições anteriores. Mas aí o inimigo, observando isso, que foi que eles fizeram, né? O Tobias e Sanbalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar sua vida. Só que olha o que é conhecimento da palavra. Neemias sabia que só quem podia entrar no templo, no Santo do Santo naquela época, era o sumo sacerdote, e uma única vez no ano. Neemias, tendo conhecimento da palavra, o conhecimento essa ordenança pela Torá, ele sabia que ele, nessa condição, se ele mesmo enviado por Deus, ele não tinha autorização de Deus para entrar no templo, porque ele não era sacerdote e nem tampouco sumo sacerdote. Ele, detentor do conhecimento, disse: não, essa profecia não é de Deus. Irmãos, preste atenção. Se a profecia do profeta, ela se contradiz com a palavra de Deus, essa profecia, ela não é de Deus, ok? Não é Deus. A gente vai ver ao decorrer da lição
que mesmo que venha um anjo de luz e fale uma palavra que não seja essa palavra dada pra gente, que é a palavra de Deus, não creiais. Isso é ordenância bíblica. Amém, irmãos? Só para os irmãos se inteirar. Olha o que é conhecimento. É como está em Oséias 1:4. O meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Então, conhecimento é tudo nesse meio. Se você conhece a palavra de Deus, você não vai se deixar levar por falsas profecias, porque se Neemias não fosse conhecedor da palavra, ele entraria no tempo atemorizado, porque alguém chegou para ele e disse assim: Neemias, vão te matar, já está tudo arquitetado. Só existe uma forma de você se salvar, você entrar no templo e ir para o santo do santo no templo. Neemias, conhecendo a palavra, ele disse: não, ali só quem entra é sacerdote. Fugiria, pois, um homem como eu? Olha a pergunta que Neemias faz, a gente viu isso aqui no textual. Amados irmãos, exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida nas nossas igrejas. Amém? Ponto 2, Neemias tinha o dever de examinar a profecia e receber. Neemias faz isso, ele detento da palavra do Senhor, ele reconhece e ele mesmo fala que essa palavra não é de Deus. Conhecia que não era de Deus, Neemias 6:12. A síntese do tópico 1 diz: a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Amém, irmãos? Ponto 2 diz: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Esse tópico 2 ele é um pouco extensivo, mas ele traz pontos fundamentais aqui. Amém, irmãos? O trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13, um fervoroso homem de Deus procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto ao altar queimando incenso, e ele disse: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. No verso 2. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. E eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Olha o contexto disso aqui. O rei, ouvindo a palavra, estendeu a mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não a podia tornar a trazer a si. A mão do rei secou quando ele mandou, ele estendeu a mão sobre o profeta para que alguém fizesse mal ao profeta. E Deus secou na hora a mão do rei. O altar se fendeu e a cinza se derramou. É uma passagem que vocês vão ver em 1 Reis, capítulo 13, pode fazer leitura extensiva. Como o profeta havia dito, aí ao pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída e sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Olha a ordenança de Deus para com o profeta. O profeta fez o milagre, né? Deus restituiu a mão do rei, ali o nome do Senhor foi glorificado, porém Deus deu uma ordenança ao profeta: não coma pão, certo? E não bebesse água naquele lugar, e não voltasse pelo mesmo caminho. Olha o que é uma indução errada. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O homem velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou para comer pão, ante a recusa do homem de Deus. Qual foi a ordenança? Não comesse pão, nem bebesse água e nem voltasse pelo mesmo
lugar. Deus dá 3 ordenanças àquele profeta. O velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado e ordenado que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão à sua casa, ou seja, voltar pelo mesmo caminho que Deus tinha ordenado ele não voltar. Aí lá em 1 Reis 13, do 11 ao 15, o homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, ele voltou pelo mesmo caminho, ele descumpriu o que Deus falou, comeu pão, certamente bebeu água, e aí Deus toma a boca do velho profeta e diz: visto que fosse rebelde a boca do Senhor, antes voltasse e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais, lá em 1 Reis 13, 21 e 22. Depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e o sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Irmãos, isso é muito sério. Se você está na dispensação de Deus, peça ao Senhor o dom de discernir os espíritos, é muito importante. Irmãos, qualquer doutrina que não seja essa doutrina que eu vos tenho falado, como Paulo falou, não creiais. Provai os espíritos se vem de Deus. A Bíblia nos ordena a fazer isso. É muito importante. Olha o que a indução de uma mentira por parte de um velho profeta fez com que um profeta novo, provavelmente, né, foi enganado, não discerniu e foi na onda do profeta, tendo Deus ordenado ele não fazer, ele voltou pelo mesmo caminho e comeu pão uma vez quando Deus ordenou que assim ele não fizesse. Olha o perigo de a gente não obedecer à voz de Deus, que é a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente entra em situações nas nossas vidas que a gente fica se perguntando, mas meu Deus, como foi que eu entrei na situação? E Deus, para mim e para você, de todos os dias, vigiai e orai. Amém, irmãos? Ponto B. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra de Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Ponto C, quando Josafá, rei de Judá, visitou o rei Acabe de Israel, esse tinha um grande número de profetas que profetizaram segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías, e os que foram buscá-lo disseram-lhe, vês aqui que a palavra dos profetas é uma voz, profetiza coisas boas para o rei, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaías, o que o Senhor me disser, isso falareis. Como Micaías profetizou, assim aconteceu, Acabe morreu naquela batalha. Além de ter outro perigo dentro da igreja ou dentro de qualquer órgão, irmão, chama-se os bajuladores. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Se você está à frente de algum trabalho e se você conhece uma pessoa que está do seu lado há 2, 3, 4, 5 meses ou 1 ano, 2 anos, essa pessoa nunca discordou de você em nada, tome cuidado com essa pessoa, porque todo mundo tem opiniões diferentes, isso é do ser humano. O bajulador, ele concorda 100% com tudo que uma pessoa fala, seja um pastor, um líder de igreja, ele concorda 100%. E não é bem assim. As opiniões, elas existem, elas divergem. Eu penso minha interpretação de uma forma, outro pensa a interpretação do outro. Apesar de que a verdadeira interpretação ela vem da palavra do Senhor e certamente nós temos que observar o anjo da igreja. Mas o que eu estou falando, irmãos, se tudo que você fala 100%, a pessoa 100% concorda em tudo, tome muito cuidado, porque essa pessoa não está do seu lado querendo 100% te ajudar.
ela está do seu lado querendo algum tipo de benefício. Porque o verdadeiro amigo é aquele que, mesmo a gente errado, porque a gente é humano, a gente erra em alguma determinada situação, ele enxerga o erro e ele nos alerta. Esse é o verdadeiro companheiro, o verdadeiro amigo. É aquele que está do seu lado para te instruir e muitas vezes puxar a nossa orelha. A gente puxa de um, ele puxa do outro. E um vai ajudando ao outro a carregar a nossa cruz, assim como José de Arimateia ajudou Jesus a carregar a sua cruz também. Amém, irmãos? Então, muito cuidado. Muitas vezes essas pessoas só dizem aquilo que a gente quer escutar. E mesmo muitas vezes a gente é errado, porque é normal, é natural, às vezes a gente cometer algum erro que a gente é humano, e são pessoas, quando você vê uma pessoa que sempre está lhe elogiando, nunca te adverte, usando a palavra do Senhor, desconfie. Porque o verdadeiro profeta, ele fala aquilo que Deus ordena, e não aquilo que vem agradar um homem, mas aquilo que Deus fala, como diz aí o profeta Micaías, como a Bíblia está nos revelando aqui. Amém, irmãos? Então tem vários exemplos aqui, o exemplo de Jezabel também, né, na igreja de Tiatira, ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, o verso 20 ao 23, que a Bíblia diz que Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira por esse ter permitido que uma mulher, por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. E isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo do 20 ao 23. Irmãos, já o espírito do anticristo opera no meio de nós e a gente tem que ter muito cuidado. A gente já viu isso em outras passagens anteriores, mas em 1 João capítulo 2, versículo 18, a gente pode ver isso com mais ênfase. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso do 9 ao 10. Irmãos, isso aqui é muito sério, certo? Nós nunca tivemos um período em que está nascendo tantas igrejas evangélicas, e muitas igrejas dessas, irmãos, com truques, né, trazido do mundo de ilusionismo, certo? Estudos, certo? Com um pouco de hipnose clínica, tá? Que eles trazem, eles pegam o que tem de bom, né, lá fora e tentam trazer algum aparato de ilusão. Muitas vezes contratam pessoas para contarem milagres sem essas pessoas terem recebido milagres. Eu não quero citar aqui igreja A, eu não quero citar aqui igreja B, porque esse não é o nosso papel. Mas já existe, ok? Falsos profetas operando no meio de nós e muitas vezes enganando o povo de Deus. E tem muita gente seguindo, correndo atrás de sinais enganosos. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem e não o contrário. Você não tem que seguir o sinal tem que seguir você. O sinal tem que seguir você. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova dos que não se vê. Se você crê, se você acredita, creia tão somente que já está concluído, já está determinado, porque Jesus disse que os sinais seguirão os que crerem. Você não deve seguir os sinais. E tem muita gente, infelizmente, sendo enganado porque estão seguindo sinais duvidosos, sinais do maligno. Tem muitos atores sendo contratados, certo? Para enganar pessoas. E muitas vezes esses falsos profetas, eles visam, como diz o livro de Malaquias, a gordura das suas ovelhas. Eles visam isso aqui, ó, capital financeiro, visam dinheiro. Jesus, a palavra do Senhor diz: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Quando você vê alguém cobrando por uma oração, cobrando para você fazer parte de uma campanha, corra, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos dar de graça aquilo que recebemos de graça. Eu não estou aqui fazendo inferência para o homem de Deus ou a mulher de Deus que vive 100% da obra. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Se Deus te enviou, Deus é supra-suficiente para lhe suprir em tudo.
E eu não estou dizendo que o homem de Deus e a mulher de Deus ele tem que morrer de fome, tem que passar prova. Não estou falando isso. Uma coisa é você ir viver pela fé, pela palavra, aquilo que os irmãos contribuem para a casa de Deus, porque a contribuição dos dízimos e ofertas é para a manutenção da casa do Senhor. E isso é uma ordenância antes das leis de Deus, como lá no Gênesis, o Abraão, ele contra o rei de Salem e ele dizima. Então isso já é antes da lei de Moisés. Amém, irmãos? Isso é uma ordenança do povo de Deus que nós devemos trazer para a casa do Senhor, o tesouro para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus. Isso aí é uma coisa diferente. O que eu estou me referindo são falsos profetas que usam de truques, de sinais falsos, para que muitas vezes, como diz o livro do profeta Malaquias, sequem a gordura das suas ovelhas. A síntese do tópico 2 diz: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Amém, irmãos? O ponto 3 diz que devemos julgar as profecias. Isso é uma ordenância. Ponto 1, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito, como era a igreja de Coríntios. Paulo dirigiu-se à igreja de Coríntios como uma igreja que tinha todos os dons. Não lhe faltava nenhum. A gente vai ver esse 1 Coríntios 1:7. E o conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurai com zelo. Olha só, procurai. É uma ordenância. Com zelo, dons espirituais, mas principalmente o dom da profecia. Isso está em 1 Coríntios 14:1. Ponto 2. O despertamento renova os dons espirituais. Quando a igreja busca um despertamento espiritual, os dons se afloram juntamente com esse despertamento. A síntese do tópico 3 diz: devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exames por parte da igreja. Amém, irmãos? Tópico de número 4 diz: por que devemos julgar as profecias? Então, por que a gente deve julgar as profecias? Ponto 1. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. A própria palavra de Deus nos manda julgá-las. 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 21 e 1 Coríntios 14 e 29, como a gente já viu. Julgai as profecias. A própria palavra de Deus nos ordena fazer isso. Ponto 2. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão da mensagem seja prejudicada por essa causa. Então são alguns fatores. Isso já aconteceu com o profeta Natã. Deus manda profetizar, ele agrada Davi, a gente vai ver aqui, e Deus manda ele voltar e corrigir a profecia novamente. Ponto 3, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Muitas vezes o profeta conhece os fatos e ele quer muitas vezes minimizar. Olha aqui, ó, temos na Bíblia um exemplo quanto o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi, por conta própria, 2 Samuel 7:2, porém Deus mandou ele corrigisse a palavra dada 1 a Samuel 7, do 4 ao 6. Ponto 4. Existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno disseminador de mentiras. A gente vai ler isso em 1 Reis 22, 7, 11, 19, 21 e 23. Então é muito importante a gente, como diz aqui o texto, julgar as profecias. Síntese do tópico 4 diz: devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos a falhas, podem ter conhecimento prévios dos fatos ou estarem sob influência maligna. Ponto 5, como devemos julgar as profecias? Então, de que forma a gente deve julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras,
Lembra que eu falei, o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. A palavra de Deus é um prumo. Ela que a gente devemos nos orientar, é a nossa bússola. É a partir dela que a gente vai guiar-nos para o norte ou para o sul. Porque a palavra do Senhor é perfeita. Ponto 2, através do dom de discernimento do Espírito. Irmão, isso aqui é um dom que todo líder de igreja, todo líder que estiver à frente de algum trabalho tem que pedir ao Senhor. Ok? Porque a Bíblia nos dá uma ordenança: procurai os dons espirituais. Então nós devemos pedir a Deus os dons espirituais, principalmente o dom que discerne tudo. Amém? Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. 1 João 1:7. Ponto 3, a profecia se conhece pelo seu sabor. Né? Jó, capítulo 6, 7, 12 e 11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando o estrangeiro fala. Compare quando está lá em Juízes 2:6, Sibolete e Shibolete. Finalmente os que são perfeitos têm a razão do costume. Isso aqui quando eles contam uma história, né? Quando eles iam atravessar o rio do Arraial, então muitas vezes os povos se misturavam e eles sabiam que o povo daquela terra não conseguiam falar a palavra Shibolete, eles faziam Sibolete, eles reconheciam o sotaque na hora e se falasse errado, entrava, e se não falasse errado, eles sabiam que era o inimigo tentando se infiltrar. Isso aqui é uma passagem muito interessante lá em Juízes 12:6. Os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, isso nós deveremos ter. Síntese do tópico 5. Podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom de discernir os espíritos. A conclusão, irmãos, diz: quando os profetas quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Desse modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência de erros humanos e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme sua soberana vontade. Ponto 2. Quando provarmos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom espiritual. Assim, doutra vez, ela dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provarmos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas, quer nos dá. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21. Irmãos, olha só, para fazer uma conclusão. Naquela época em Israel, né, Tobias e Sambalate, eles subornaram os profetas para profetizar contra Israel. A gente viu isso também acontecendo, né, com Balaão. Né, subornaram o Balaão para profetizar também contra Israel. O que eu quero dizer com isso? Nos dias lá atrás, hoje também, Renato, existem falsos profetas que são subornados para profetizar para os irmãos? Existe, irmãos. Eu já escutei várias histórias de pessoas que pagaram o profeta para profetizar, né, muitas vezes para uma jovem que o varão dela seria o varão fulano de tal. Irmãos, muito cuidado com isso daí. Em mim e para você, muitas vezes a gente acha que isso não existe, ok? Existe, porque vale lembrar aos irmãos que no meio de Jesus haviam 12 discípulos, teve os 70, mas vamos falar especificamente 12. E no meio dos 12 discípulos nós tínhamos Judas Iscariote, que tudo que colocava na cesta, a Bíblia diz que ele era o tesoureiro e ele metia a mão e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Nós tivemos também Tomé, que era o típico daquela pessoa que sempre botava dificuldade em tudo, certo? E quando a gente analisa um pouco da psicologia da vida dos apóstolos, a gente vê que cada um tinha uma personalidade diferente. Então, o que eu quero concluir com isso? No meio de uma igreja tão grande,
haverá também pessoas diferentes. Se naquela época, andando com Jesus, nós já tínhamos pessoas que tinham defeitos que a gente vê claramente na Bíblia, e vocês, irmãos, imaginem no meio de uma igreja tão grande, muitas vezes como a nossa. Então é notório e é natural que vai acontecer. Renato, natural é natural. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nos últimos dias haverá falsos profetas, pessoas que enganarão. E a Bíblia é clara nisso daí, e por isso que nós precisamos muito pedir ao Senhor esses dons, tanto o dom da profecia, como principalmente o dom de discernir dos espíritos, que é um dom fundamental para os nossos dias atuais. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus e o querido Espírito Santo reguem o nosso coração com essa mensagem, abra a nossa mente, e que essa palavra possa estar enraizada nas tábuas do nosso coração, na nossa mente, e que possamos vigiar e orar todo santo dia até que o Senhor volte. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like, para a gente sempre estar trazendo bons e excelentes tutoriais assim como esse. Amém? Ativa o sininho também. Queridos irmãos, muito obrigado, gratidão por você estar aqui. Eu quero pedir a Deus uma bênção toda especial para a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, você e o seu lar. E muito obrigado e até o próximo tutorial.